Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E a nossa oração de hoje é clamor pelo fortalecimento espiritual. Amém? Quero pedir a você que já vai dando aí o seu like antes de esquecer. E vamos dar seguimento à leitura que nós estamos fazendo toda semana no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11 ao versículo 26. O título é O Discurso de Pedro no Templo. Antes de darmos seguimento à leitura, vamos lembrar um pouco o que foi lido na semana passada, no início do capítulo 3, que foi sobre a cura de um coxo. Então, no momento em que aquele homem recebeu aquele milagre, pelo fato dele ter sido conhecido por várias pessoas como coxo, e de repente, quando ele recebeu o milagre, ele passou a andar, a saltar e dar glória a Deus. Aquilo criou um reboliço semelhante àquele de Paulo, que nós contamos também na semana passada. Tanto que nós vimos no texto, que o pessoal, na época de Paulo, quis idolatrar Paulo, levar até animais para ele, dizendo que ele era Deus. E agora, nesta vez, embora ali era povo que conhecia Deus, um povo que fazia parte do povo de Deus, que era os israelitas, mesmo assim, eles ainda estavam admirados, espantados por verem acontecer coisas extraordinárias, a ponto de acreditar que aquilo ali eram os apóstolos que estavam realizando pelo seu próprio poder. Então, aqui está falando no início que aquele homem, ele se apegou a Pedro e a João. Quer ver? Vamos ver o versículo 11. Apegando-se, no caso é o homem, o coxo, ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Veja bem, queridos, eles correram, aquele povo, espantados, assustados com aquele milagre extraordinário. Você já viu algum coxo sair andando dizendo por ter recebido um milagre? Foi o que aconteceu com esse coxo aqui. Então, eles foram para onde estavam os apóstolos e chegaram até ao pórtico chamado Salomão. Pórtico aqui era uma passagem que tinha no templo, que ficava ao lado do átrio. O átrio é o pátio de área aberta. E o pórtico é a área fechada, onde as pessoas também ficavam lá, mas na época de frio, para adorar o Senhor. Então ali se reuniu os apóstolos com aquele moço e os outros foram todos lá, tanto para ver o coxo, como também para ver quem foi que operou os sinais e saber que eram aqueles apóstolos. Aí era que eles estavam se admirando mais ainda do que os apóstolos estavam realizando. Prosseguindo, versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos
feito andar. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Olha só, Pedro está falando aqui para os israelitas que este milagre que foi realizado na vida do coxo não foi pelo poder deles, não, mas foi pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui Jesus Cristo, servo de Deus, e depois ele diz Jesus Cristo, o santo e o justo. E depois disse que aquele povo havia traído ele. No momento em que Pôncio Pilatos queria soltar, quando Jesus foi preso, e aquele povo em alvoroço, dizendo para que Pilatos não soltasse Jesus, e que prendesse Jesus, e que soltasse era Barrabás. Quem era Barrabás? Era justamente esse homicida que Pedro está se referindo. Quando Pedro disse, vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Era um homem homicida, assassino, era um homem que estava preso por um motivo justo. Eu hoje chamaria de assaltante, bandido. Era Barrabás e estava preso ali. A sentença dele iria ser condenada para morrer, mas naquele dia teria que ser livre. Ali tinha 4 pessoas para serem condenadas, mas somente 3 seriam mortas e uma seria livre. Então, Jesus foi condenado entre os bandidos. 3 que foram condenados à morte, Jesus estava no meio. E um dos bandidos que mereciam a condenação de morte foi o que o povo israelita pediu para Pôncio Pilatos soltar. Então, naquele momento, Jesus foi o condenado, como que fosse bandido. E é justamente isso que Pedro está fazendo questão daquele povo entender, que foi esse Jesus que eles escolheram para ser condenado no lugar de um bandido. Foi ele que operou o milagre na vida daquele coxo. Versículo 15. Dessaste quer dizer deste modo, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Vocês entenderam aí, queridos? O que foi que Pedro falou para aquele povo? Que Jesus, sendo o autor da vida, eles escolheram que fosse morto. Porém, Deus
o ressuscitou de entre os mortos. Significa que ele foi morto pelos homens, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus. E Pedro deixou bem claro que ele está vivo e que foi por meio dele que aquele homem recebeu saúde perfeita, que teve restabelecimento no seu corpo, nas suas pernas, e daí recebeu força e depois passou a andar por meio de Jesus Cristo, que foi morto, mas foi ressuscitado e está vivo e continua vivo. E Pedro fez questão daquele povo entender que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que eles mataram. Mas depois Pedro ainda diz que eles fizeram isso por sua ignorância, ou seja, por não saberem. Eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. E Pedro ainda disse que as autoridades também que mataram foi por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento. E depois ele disse também que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem para que se cumprisse o que havia sido dito por boca de todos os profetas, de que Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Olha, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Versículo 22. Pedro ainda falando com o povo. Ele continuou dizendo: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Olha, Pedro estava aqui falando para aquele povo de palavras que foram proferidas por Moisés a respeito de Jesus Cristo. Porque aquele povo, eles tinham um respeito, uma fé, uma veneração tão grande, digamos assim, por Moisés. Eles acreditavam que abaixo de Deus era somente Moisés. Moisés era o pai da fé, Moisés, Abraão. Então, eles acreditavam que Moisés era o libertador, que de fato foi, do povo de Israel, tirando eles do Egito. Mas eles acreditavam muito em Moisés e, de fato, não acreditaram em Jesus Cristo. Então, Pedro fez questão de apresentar para eles o que foi que o próprio Moisés, a quem eles depositavam tanta fé nos feitos dele, falou de Jesus Cristo, que o próprio Moisés disse que Deus iria suscitar dentre eles um profeta semelhante a mim. A mim quem? Moisés, dizendo que Deus iria suscitar um profeta entre eles que seria semelhante a Moisés, porém, Moisés ainda falando
que era Pedro repetindo, que aquela alma que não ouvisse a este profeta, que ela seria exterminada do meio do povo. Aqui seria o quê? Perder a salvação, aqueles que não acreditassem em Jesus. E esta palavra está em vigor até hoje, que para nós sermos salvos, dependemos de acreditar no poder salvífico do Senhor Jesus. Prosseguindo o versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo: a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Olha, ele está dizendo que aquele povo, o povo de Israel, mas esta palavra serve para todos nós, que somos a aliança que Deus havia estabelecido com Abraão, quando ele disse: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Vocês estão lembrados que foi esta leitura que fizemos ontem? De que Deus havia dito para Abraão? Foi por meio do Senhor Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Através dele toda a terra seria abençoada. Abraão biologicamente foi pai de Jesus, por Jesus ter sido descendente dele. E por isso Deus falou isso para Abraão. E aqui Pedro está mencionando para o povo. E Pedro continuou, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Agora Pedro já está falando na questão de conversão. Pessoa se libertar do erro, do pecado, pessoa renunciar à perversidade, a pessoa andar nos caminhos certos para também ser abençoado e para usufruir desta bênção que Deus prometeu por meio do Senhor Jesus Cristo, de dar a salvação a toda a humanidade, a todos que nele crescem. Pedro pregou esta mensagem para os israelitas, dizendo a eles que eles também tinham o direito de experimentar desta bênção, desta promessa que o Senhor concedeu com exclusividade para eles, se eles crescem. Significa, queridos, que esta mensagem foi para eles, dando a eles o direito de serem salvos, se eles acreditassem no poder do Senhor Jesus, Deus demonstrando seu amor àquele povo e, ao mesmo tempo, dando esse direito àqueles que não fizeste parte deste povo biologicamente falando, mas aqueles que aceitassem Jesus como seu Salvador, iria se tornar também filhos de Abraão pela fé, e assim aceitasse a salvação. E que não continuasse na incredulidade, e que se arrependesse dos seus pecados e sentisse esse desejo no seu coração. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia. Neste momento, Senhor, eu sei, meu Deus, que o teu filho, a tua filha que me ouve, talvez, Senhor, não tenha entendido a mensagem na íntegra, mas eu sei que se tu queres, tu pode falar de um modo especial na vida de cada um deles, Senhor. Diante do que nós lemos aqui na tua palavra, que eles venham entender a tua mensagem e que assim o teu Espírito Santo possa tocar na sua mente, na sua vida, fortalecendo a sua fé, animando e encorajando e
assim eles venham sentir o desejo não somente de receber as bênçãos aqui na terra, porque aqui na terra as bênçãos que nós recebemos são passageiras, mas que eles venham também, Senhor, sentir sede e desejo de receberem as bênçãos que vêm de Ti para a nossa vida eterna, e que assim eles sejam abençoados de uma forma poderosa e que as suas almas recebam a bênção da salvação. É o que eu te peço para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos, que a bênção do Senhor seja derramada sobre suas vidas e sobre todas as suas famílias, em nome de Jesus. Fique na paz, graças a Deus.